Meus prezados irmãos, é um grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. E eu quero falar sobre um assunto nessa tarde. Quem tem medo aqui de maldição? Você tem medo? Tem uns catimbozeiros fazendo um serviço contra você nesse ano novo. Você tem medo disso? Esse assunto, bênção e maldição, a gente precisa estudá-lo à luz da palavra de Deus. E como igreja, como povo de Deus, nós temos que estar convictos de que aquele que Deus abençoou, ninguém pode o quê? Amaldiçoar. Amém? Então não pega. Pode fazer galinha preta, pode fazer pó de pemba, pode arrumar uma vela de 1,75 m para queimar a vela preta contra o pastor Arival. Nada disso tem valor. Nada disso. Isso não significa que forças inteligentes, demoníacas, não se cansam de tramar, de urdir ataques contra a igreja, para maltratar a igreja, para machucar a igreja, para machucar as famílias da igreja, os casamentos da igreja, os filhos da igreja. Mas nós temos que estar convictos, à luz da palavra de Deus, que não há maldição na vida daquele que Deus abençoou. Amém? Vamos pegar um texto que está lá em Números, capítulo 22. Uma história muito conhecida, quando o povo de Deus, a liderança de Moisés ainda, estava nas campinas de Moabe. E lá havia uma orientação de Deus para Moisés, que o povo de Israel não deveria pelejar contra Moabe. Por quê? Porque tanto os moabitas como os amonitas eram descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Lá em Deuteronômio capítulo 2, no versículo 9, Deus ordenou a Moisés: não peleja contra Moabe, não faça guerra contra eles. Mas infelizmente o rei de Moabe, chamado Baraque, ele resolve contratar um prognosticador, um vidente que existia lá na época, chamado Balaão. E ele então contratou a peso de ouro, oferecendo benefícios materiais, dinheiro, riqueza, para que Balaão então amaldiçoasse o povo de Deus. Mas antes que ele fizesse isso, veja lá no capítulo 22, versículo 12. 22, 12. Deixa a Bíblia aberta aí. Ou deixa a Bíblia ligada, né? 22, 12. Vamos ler juntos? Veja que Deus, sabendo de tudo, cada passo que você dá, cada senda que vá, há um Deus que te vê. Deus sabe tudo. Deus sabe o que os inimigos do povo de Deus estão tramando contra o povo de Deus. Mas então, veja o recado que Deus deu para Balaão. Qual o recado aí? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo o quê? Abençoado. Quem é que está dizendo isso? Deus. Ele está dizendo isso para Balaão, porque mesmo dentro da igreja visível, do povo de Deus visivelmente, há pessoas que são usadas por Satanás para tentar prejudicar a igreja. Prejudicar. Há falsos mestres, há falsos pastores,
a falsos crentes. E pessoas com motivação egoísta, financeira, muitas vezes estão falando, estão comentando, estão prejudicando, estão criticando a igreja. É muito interessante porque Balaque era rei de Moabe, Balaão era um vidente, um profeta. Lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz que ele era um comerciante da fé. E é tão interessante porque o nome Balaão aparece 59 vezes na Bíblia, em 8 livros da Bíblia. Então, Balaão é uma figura que está presente no nosso meio, para tentar amaldiçoar, para tentar prejudicar a igreja. Mas Deus já disse, já deu um recado para ele. Qual é o recado? Não amaldiçoarás o povo, porque é povo o quê? Abençoado. Então toma posse dessa verdade. Você não pode ser amaldiçoado, porque você foi o quê? Abençoado. Abençoado. Algumas razões teológicas nós poderíamos colocar aqui. Primeiro, se você observar lá em Gênesis capítulo 12, volta lá para Gênesis capítulo 12, você vai descobrir que na Bíblia, quando se fala de bênção e de maldição, tanto a bênção quanto a maldição procede de Deus. Preste atenção, o diabo, ele não é a origem da maldição, pelo contrário, ele foi amaldiçoado por Deus. Se você pegar lá no Éden, Gênesis capítulo 3, você vai descobrir que depois da queda do pecado original, Deus amaldiçoou o homem, a mulher, a terra e Satanás. E falou para Satanás que um dia o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça. Ele feriria o calcanhar do descendente da mulher, Jesus. Mas ele seria definitivamente o quê? Destruído. Mas veja aqui, por favor, em Gênesis capítulo 12, só para você observar que quando Deus faz aliança, no versículo 3, Deus diz assim, Gênesis 12, 13: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Veja que é Deus que abençoa, e é Deus que amaldiçoa. Segundo lugar, quando você vai para Gênesis, ou para Deuteronômio, você vai descobrir que bênção e maldição na Bíblia está relacionado, ou estão relacionados, bênçãos e maldições, com a obediência à palavra de Deus. Nós somos abençoados por Deus quando obedecemos à palavra de Deus. Nós somos amaldiçoados quando o quê? Desobedecemos a palavra de Deus. Isso estamos falando especificamente para o povo de Deus. Se você quiser dar uma corridazinha lá rápida para Deuteronômio, os 2 últimos capítulos, capítulo 26, Deuteronômio, capítulo 26. Você vai observar isso claramente lá no texto. 28. Diz assim, as bênçãos decorrentes, o que? Da obediência. Deuteronômio capítulo 28. Veja no versículo 2, diz assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Se nós ouvirmos a Deus, se nós obedecermos a Deus, as bênçãos vão nos perseguir, vão nos acompanhar. Mas veja que no capítulo 28, a partir do versículo 15, o castigo da desobediência. Da desobediência. Veja o versículo 15 para mim.
28:15, o que diz? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, não fique preocupado com as forças malignas. Fique preocupado você como crente de ter uma vida comprometida com Deus. A sua vida será uma vida abençoada como cristão, como crente, se você tiver um compromisso com Deus, de obediência, como filho, num relacionamento fundamentado no amor, na consideração e no temor a Deus. Mas vamos voltar lá para o texto de Números. De Números, capítulo 22, no versículo 12, tem a ordem de Deus. Depois no capítulo 23, veja aí, Números capítulo 23, é muito interessante. Balaão vai insistentemente, diz aí que por 3 vezes, ele vai tentar amaldiçoar o povo de Deus. E Deus vai colocar aqui algumas razões pelas quais ninguém pode amaldiçoar aquilo que ele abençoou. Vamos ver no texto, por favor. Números capítulo 23, versículos 7 e 8. Lê comigo aí, primeira razão. 23, 7 e 8. O que diz? Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me Jacó, e vem, denuncia a Israel. Versículo 8, o que ele diz? Como posso amaldiçoar a quem Deus não... Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então preste atenção, aqui nós temos a inatacável segurança, proteção do povo de Deus. João chega a dizer lá em 1 João capítulo 5, que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca. Não o toca. Não pode acontecer na minha vida e na sua vida, como crentes, nada, absolutamente nada, que não esteja debaixo da proteção de Deus, da vontade de Deus, do cuidado de Deus. E Jesus, ao falar sobre os detalhes do cuidado de Deus, diz que até o fio de cabelo que cai da nossa cabeça está contado. Aí eu vejo um careca aqui, é abençoado demais, eu também, né? Porque cada cabelo que cai, eu olho assim no banheiro, né? É uma bênção. Porque Deus cuida de nós, Deus nos protege. Então, nós não podemos ser atacados, nós não podemos ser derrotados, nós não podemos ser agredidos, sem que isso passe pela soberania de Deus, pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. Nós temos uma proteção espiritual total e completa. Balaque queria amaldiçoar, só que ele não sabia que o Deus de Israel era o Deus da aliança, e que Deus já havia garantido que ele seria protegido para sempre, como povo de Deus. Amém? Segundo lugar, por que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou? Primeiro, porque nós temos essa proteção. Somos inatacáveis do ponto de vista espiritual. Segundo,
No versículo 9 do capítulo 23, diz assim: pois por cima das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Preste atenção que aqui, essa expressão poética está dizendo que nós não podemos ser amaldiçoados, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Somente o povo de Deus tem essa proteção. Ele vê que o povo de Deus é só. E o só aqui significa um povo separado das nações. E meus amados irmãos, isso é de uma beleza e de uma profundidade. E eu queria que você fosse lá para Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 e 8. Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 e 8. E que você lesse comigo. Lesse comigo esses dois versículos da palavra de Deus. Vamos ler? O que diz aí? Deuteronômio 7, 6 a 8. Vamos lá? Porque tu és povo santo ao Senhor, povo separado ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que eles fossem o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então nós somos o povo escolhido, nós somos o povo redimido, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo amado incondicionalmente por Deus. A razão do amor de Deus, a razão da escolha de Deus não está em nós, mas na sua soberana vontade. Ele nos escolheu. Terceiro lugar, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa de proteção é o Deus que não pode mentir. Veja lá, por favor, em Números capítulo 23, no versículo 19. Versículo 19. O que diz aí? Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Então preste atenção. O caráter de Deus, a fidelidade de Deus, aquilo que nós cantamos aqui, sobre as promessas dele, sobre as alianças deles, são irrevogáveis, são infalíveis. Sabe por quê? Porque Deus não pode mentir. A palavra dele não é a palavra de político interesseiro. Deus, ele está imune às corrupções dos homens da história. Ele é perfeito. Ele é o Deus de toda a glória, de toda a santidade, de toda a justiça. Então não existe nada no caráter de Deus que possa mudar essa situação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Mas eu quero que você seja o quê? Bênção. Sê tu uma bênção. Sê tu. Meus prezados irmãos, é muito interessante quando você observa no versículo 20 do capítulo 23, ele diz assim: eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, eu não posso o quê? Revogar. A bênção de Deus, a escolha de Deus, a salvação de Deus, a proteção de Deus
ninguém pode revogar. Ninguém. Quarto lugar, versículo 21. Ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou, por uma quarta razão. Versículo 21, o que é que diz aí? Não viu a iniquidade de Jacó, nem completou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Irmãos, uma das doutrinas mais belas das Escrituras, que começam a ser ensinadas desde Abraão, e que ganham um destaque no livro de Êxodo, é que Deus habita no meio do seu povo. Começou com o tabernáculo, depois foi para o templo, depois veio Jesus, o Emanuel, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Todo crente é santuário do Deus vivo e verdadeiro. Ele está em nós, Ele está conosco. De tal maneira, quando os demônios, eles olham para mim, para você, eles veem Jesus em mim, eles veem o Espírito Santo em mim. Ele não tem poder nem autoridade para atacar. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então tranquilize o seu coração. Você está com medo de chinês, de comunismo, de extrema direita, de isso, daquilo. Deus está no comando. Podem fazer leis contra o povo de Deus, podem fazer decretos contra o povo de Deus, pode vir perseguição. O povo de Deus é o povo protegido pelo próprio Deus, porque Deus está conosco. Mas eu quero terminar chamando a sua preciosa atenção, porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos como povo de Deus para ser bênção para todas as nações. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Em ti serão abençoadas todas as famílias de onde? Na terra. Veja que o profeta corrupto, sem vergonha, trapaceiro, Deus fala uma coisa para ele aí, no capítulo 24, veja lá. Ele vai dizer para esse Balaão que o Messias vai vir, que o Emanuel estará conosco, que na plenitude dos tempos, Jesus nasceria de mulher, e ele, na cruz, ele carregaria todas as nossas maldições, se fazendo maldito em nosso lugar, para que todos nós pudéssemos ser abençoados. Abençoados. Lê comigo Números capítulo 24, versículo 17. O que é que diz aí? Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa estrela que procede de Jacó, com o cetro na mão, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, aquele que por causa da sua obra, através dele, por meio dele, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Então não fica com medo de catimbó, não. Tá certo? Fica com medo dos prognosticadores, não fica com medo desses profetas do caos. Descanse o seu coração no Senhor e leve esse recado de Deus para a sua vida.
né? Leve esse recado de Deus. Nem amaldiçoarás o povo, porque é povo o quê? Abençoado. Abençoado. Não fique com medo. Não tema o futuro. Não se atemorize de más notícias. Descanse seu coração. Você está à sombra do Onipotente. Amém?